Boa tarde, irmãos, como vão? Aqui é o Pastor Júnior, mais uma vez, numa edição do nosso Pão das Três, nessa terça-feira especial, cada dia especial, porque foi o Senhor que fez e nos permitiu termos vida, estarmos aqui presentes, podermos orar, buscando a sua presença. Seja realmente muito bem-vindo e quero convidá-lo já no início do nosso Pão das Três, essa terça-feira, a orar conosco, buscando a presença do Senhor. Hoje nós vamos ler aí, estudar um pouquinho do Salmo 19, quero enfatizar alguns trechos dele, principalmente aí o último versículo, o versículo 14, a respeito da nossa vida, a respeito das nossas palavras, de modo que elas sejam agradáveis ao coração de Deus e tornem as nossas vidas também agradáveis como cristãos e como filhos do Senhor. Então, curve a cabeça, feche seus olhos, vamos aproveitar esse momento, o nosso Pão das Três, para juntos buscarmos a presença do Senhor. Pai, muito obrigado por mais um Pão das Três, obrigado pela Tua bênção que tem nos acompanhado, muito obrigado pela maneira como o Senhor tem conduzido a Sua igreja, a maneira como o Senhor nos tem fortalecido, a maneira como o Senhor nos tem edificado, e Te agradecemos pela certeza, ó Pai, de que a força que temos, a alegria que temos, a disposição que temos, a fé que é em nós, todas essas coisas, ó Deus, provém das Tuas poderosas mãos. E Te agradecemos, ó Deus, e queremos andar conforme a Tua vontade, falar conforme a Tua vontade, pensar conforme a Tua vontade, mas o Senhor conhece os nossos corações, as nossas lutas, os nossos defeitos, os nossos pecados, as nossas falhas, sabe, ó Deus, daquilo que não sabemos, aquilo que ignoramos, enfim, o Senhor sabe e conhece bem as nossas vidas e todas as nossas limitações. Mas mesmo assim, clamamos a Ti, ó Senhor, que continue nos usando como instrumentos do Senhor, continue sendo o nosso Pai bondoso, misericordioso, grandioso, zeloso, continue, ó Pai, conduzindo as nossas vidas conforme a Tua vontade, mesmo apesar de muitas vezes os nossos pensamentos se desviarem, os nossos passos tropeçarem, mas confiamos que o Senhor, ó Pai, é quem nos levará, quem nos conduzirá até a pátria além, nos levará, ó Deus, a cruzar, ó Deus, a linha de chegada, nos dará, ó Deus, plena vitória, apesar das nossas dificuldades. Por quê? Porque estamos firmados plenamente nas vitórias de Cristo, no amor de Cristo, na vitória de Cristo na cruz, na vitória de Cristo sobre a morte, na vitória de Cristo sobre Satanás, sobre as obras das trevas e no perdão, ó Deus, completo que Ele nos dá na cruz e nos tem dado até hoje de todos os nossos pecados. Continue nos guardando, nos abençoando e providenciando, ó Deus, um encontro, ó Pai, com alegria, pleno, ó Pai, na Tua presença nessa tarde, aqui no Pão das Três. Muito obrigado, nós oramos e Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. É isso aí, irmãos. Eu ontem estava brincando um pouquinho com o violão, e aí eu me lembrei de duas canções, dois corinhos, dois hinos, dois hinetos, que eu já cantei bastante. Eu acho que eles não são muito comuns aí nas igrejas, por onde eu já passei. Eu não me lembro de ter visto esses hinos sendo cantados, essas músicas sendo cantadas em outras igrejas. Talvez seja novidade para algum de vocês aí, um pouco da letra e da melodia, mas são duas canções baseadas em dois textos bíblicos. Essa primeira que eu quero cantar com vocês, ela está baseada exatamente no Salmo 19, exatamente o Salmo 19, que a gente vai ler daqui a pouco, meditar um pouquinho, mais especificamente no finalzinho do Salmo, no versículo 14. E eu me lembro assim, até com bastante alegria, com bastante emoção dessa canção, porque nós cantamos bastante e era um momento assim que eu sentia que a igreja parava para pensar, desacelerava um pouco e pensava no que nós devemos ser diante do Senhor, e era um momento também para decorarmos, através de uma canção, um trecho importante da palavra de Deus. É mais ou menos assim, vamos tentar cantar. E o meditar do coração agrade
cada dia, cada instante, sempre hei de te servir. Agradável aos teus olhos quero ser, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, ó Senhor. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos quero ser. Cada dia, cada instante, sempre hei de te servir. Agradável aos teus olhos quero ser, ó Senhor. Esse é o Salmo 119, cantado. É lógico que aqui a gente tem algumas mudanças de palavras, né, para se encaixar na melodia. A gente tem, é uma música que vem de uma canção original em inglês também, precisa ter algumas adaptações, mas eu acho que comunica com bastante precisão aquilo que a gente pode ler no Salmo 19, o versículo 14. E agora eu quero convidar você, já nesse momento aí do nosso Pão das Três de hoje, a abrir a sua Bíblia no Salmo 19. Eu sei que a gente sempre tem o Salmo 119 em mente, mas hoje é o Salmo 19. Nós vamos ler o Salmo inteiro, não é um Salmo tão longo, são apenas 14 versículos. E eu vou fazer a leitura, depois a gente volta dialogando, conversando, pensando no Salmo, um Salmo muito bonito, que nos traz referências assim, muito, muito importantes para a nossa vida espiritual, para o nosso relacionamento com Deus. E vamos ler no Salmo 19. Então deixa aberta aí a sua Bíblia e eu vou orar primeiro para a gente poder fazer essa leitura e também comentar e a gente aproveitar nessa tarde um pouco da palavra de Deus. Pai, muito obrigado a Deus porque estamos mais uma vez reunidos no Pão das Três e nesse momento específico, quando vamos pensar, quando vamos refletir, ó Deus, na Tua palavra. Nos orienta na leitura, nos orienta, Pai, na exposição, nos mostra, ó Deus, a Tua vontade, fale diretamente aos nossos corações e transforme, ó Deus, as nossas vidas através desta leitura nesta tarde. Muito obrigado, nós oramos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Vamos lá, o Salmo 19. Lembrando que a gente sempre lê na ARC, Almeida Revista e Corrigida. Geralmente eu me refiro às versões da Bíblia pelas siglas, porque é assim que a gente acostuma ao longo dos anos. NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. NVT, nova versão transformadora. NVI, nova versão internacional. ARC, ARF, então a gente, ARA, né? ARA, várias versões, mas que a gente usa aqui é a ARC, Almeida Revista e Corrigida. Então vamos lá. É um salmo de Davi para o cantor Mor, então é um salmo que já foi escrito com a intenção de ser cantado, de ser musicado, de participar ali do culto, de ser um cântico, uma música presente nos cultos, nas celebrações no templo, né? No templo de Davi, no tabernáculo, obviamente, depois no templo construído por Salomão. Então vamos lá. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol,
que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade do céu e o seu curso até a extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. A gente acabou de cantar isso aqui, né? Em outras palavras, nós cantamos. Eu gosto muito quando eu leio Salmos, e na verdade eles realmente foram escritos assim. Os Salmos têm momentos, né? Então quando você pega um Salmo, mesmo um Salmo curtinho, você consegue perceber nele as mudanças de intenção do escritor, né? No caso aqui, Davi, orientado aí por Deus. Então, todo salmo ele tem vários momentos. Alguns salmos, inclusive, você tem palavras do próprio Deus, o próprio Deus falando. Há um momento em que o próprio Deus entra nos salmos falando ao coração dos seus servos. Há outros em que o salmista ele fala da sua situação, depois ele fala das mudanças, ele fala dos ímpios, ele fala dos justos. Há salmos em que você percebe um comprometimento da parte daquele que escreve. E esse salmo é interessante porque eu não sei se você percebeu, ele tem pelo menos 4 momentos assim bastante marcados, bastante pontuados, relativamente fáceis até da gente dividir. Inclusive quando a gente estuda a Bíblia, quando a gente prepara um estudo, prepara um sermão, a gente tem sempre que tentar ver as divisões naturais do texto. A gente não pode forçar o texto para que ele cause as divisões, as mudanças que a gente quer. A gente tem que perceber a fluência na leitura, a maneira como foi escrito, a maneira como Deus quis que os salmos, as palavras dele fossem lidas e compreendidas. Então olha esse salmo. Se a gente pegar o versículo 1 até o versículo 6, dá uma olhadinha na tua Bíblia, seria legal se você conseguisse acompanhar. Ele está falando da natureza, ele está falando, o salmista está observando a natureza e vendo na natureza a maneira como as coisas da natureza são, como que elas são maravilhosas e como elas manifestam a glória de Deus. Sempre tem uma pergunta, eu vou fazer essa pergunta aqui e vou responder. Sempre que alguém pergunta se é possível alguém ser salvo pela observação da natureza, a resposta é muito simples, a resposta é não. A salvação é única e exclusivamente por meio de Jesus. Mas a natureza, ela nos revela que tudo isso muito maravilhoso, tudo muito especial, foi criado por alguém. Alguém criou, há uma mente inteligente, alguém todo-poderoso por trás disso. Nos revela a existência desse Deus. Então o salmista, ele se coloca nessa situação. É curioso porque é um pensamento que eu tenho, já me acompanha há algum tempo. Eu acho que parte do fracasso muitas vezes da nossa espiritualidade, da maneira como a gente vive e a gente entende a vida cristã, é porque nós, principalmente cidadãos... Voltou. Então teve aí um problema aí com a internet aí, tá? Mas a gente vai voltar. Então, a gente, principalmente cidadão assim, da cidade, né? Cidadãos urbanos como nós, eu acredito que a gente perdeu o contato com a natureza, e perder o contato com a natureza tirou de nós esse certo maravilhamento diante da grande bênção que Deus manifesta quando criou e a forma como Ele criou todas as coisas. Eu não estou querendo dizer com isso que a nossa espiritualidade seria melhor se a gente vivesse no meio do mato. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas a gente está o tempo todo cercado por coisas feitas pelo homem, coisas feitas inclusive pela inteligência, a inteligência que foi dada por Deus,
mas um mundo muito construído, muito superficial. Então, a gente precisa, e é uma coisa que o salmista nos ensina, a pensar nesse aspecto da nossa vida espiritual, que é aprender a contemplar e admirar as coisas maravilhosas que Deus faz. Então ele fala das obras das mãos de Deus, ele fala da sucessão dos dias, ele fala da maneira como os dias parecem dialogar uns com os outros. Ele fala que Deus criou uma tenda para o sol, porque ele imagina o pôr do sol e o sol se escondendo durante a noite, como se o sol se reservasse para uma noite de descanso, de tranquilidade. E é lógico que é uma linguagem bastante poética. Então ele fala do calor do sol que toma todas as coisas e aquece toda a terra. Então, para tudo isso, ele não contempla a criação pela criação, mas contempla a criação enxergando a presença de um Deus maravilhoso, de um Deus bondoso por trás dessas coisas. Eu não sei se vocês já ouviram o Marcos Eberlin falando, inclusive ele esteve aí na nossa igreja, digamos recentemente, fazendo uma palestra durante a semana a convite do seminário. Os que estiveram lá devem se lembrar, se você consegue encontrar ele aí na internet. Eu podia até ter trazido o livro dele aqui, ele tem um livro que tem um passarinho muito colorido na capa, e esse livro fala que nós fomos planejados. E ele tem uma expressão que pode até parecer num primeiro momento assim desrespeitosa, mas eu consigo entender a maneira como ele diz. Ele fala assim, o Criador é muito exibido. Ou seja, exibido em que sentido? Ele consegue fazer coisas maravilhosas que quando nós olhamos, nós ficamos assim, chocados. A gente olhar para o mar, a gente olhar para as aves, por mais simples e por mais monocromáticas que elas sejam, o fato de que elas podem voar, olhar as plantas. Até eu, de onde eu estou aqui, apesar de toda a limitação, a gente consegue enxergar um pouquinho da natureza. De vez em quando eu brinco com os irmãos aqui, a gente está durante o Pão das Três aqui, e as aves passam aqui cantando. Isso daí é sinal da presença de Deus, e o salmista nos convida a isso. Existe uma coisa que a gente aprende com os monges, e aí eu não tô dizendo para ninguém virar monge, ninguém virar ermitão, mas os monges do passado, cristãos, né, que eram cristãos mesmo, fugindo da loucura da cidade, do mundo, tentando viver uma vida de comunhão com Deus, eles desenvolveram maneiras de ler a palavra de Deus, e eles desenvolveram maneiras, metodologias, digamos assim, para tentar se aproximar mais de Deus, da sua graça e da sua bênção, num momento de real conexão, num momento assim de verdadeira contemplação, de adoração, para que eles pudessem naquele momento estar realmente ali cultuando a Deus. E muito do que eles aprenderam através dos salmos, através de salmos como esse de Davi, em que ele desacelera a vida dele, ele para e diz assim, é o meu momento de ter um relacionamento com Deus. Eu vou aqui observar as coisas, eu vou fechar os meus olhos, eu vou me colocar de fato diante de Deus e vou buscar a sua presença. Olha que bonito. Então esse é o primeiro momento, um momento de espanto, um momento de assombro do salmista diante de Deus, diante das coisas que Deus criou, manifestando o Deus que criou, e que muitas vezes falta a nós. Os crentes precisam ser mais assombrados. Assombrados em que sentido, né? Assombrados no sentido de mais maravilhados com as coisas que Deus faz, mais encantados com as obras de Deus, mais encantados com a palavra de Deus. É nesse sentido que eu uso a palavra assombro, é nesse sentido que eu uso a palavra espanto, tá? Entenda bem o que eu estou dizendo. Vamos lá. Aí quando a gente pega dos versículos 7 até o versículo 11, olha só, pelo menos do versículo 7 exatamente, até mais ou menos o versículo 11, deixa eu ver aqui se é o versículo 11 mesmo, é ele mesmo. Ele fala a respeito da lei de Deus, de como a lei de Deus é perfeita, de como ela refrigera a alma, o testemunho do Senhor que dá sabedoria a quem é simples, alegra o coração dos retos. Aí ele diz que ilumina os olhos, ele fala que da pureza, da limpeza, dos juízos de Deus que vem, de como a lei de Deus é desejável, mais desejável do que ouro, do que qualquer tipo de riqueza, ela é mais doce que o mel. Então, durante os versículos 7 e 11, durante esse período do Salmo,
ele também louva a Deus por sua lei, por sua vontade. Você sabe que sempre que eu vejo isso, eu me vejo um pouco obrigado a tentar explicar o que é essa lei de Deus. Existem muitas definições aí na teologia, mas eu sempre gosto daquelas que são as mais simples e as mais diretas. Quando eu falo da lei de Deus, eu estou falando da própria palavra dele, todo o registro da palavra dele, onde está a vontade dele. Eu estou falando dos 10 mandamentos, sendo ainda mais específico, de tudo aquilo que é ensinado em Êxodo, em Levítico, o código de santidade que eu já trouxe para vocês aqui no Pão das Três aí de algumas semanas atrás. Eu falo das palavras de Jesus, de tudo que Jesus ensinou durante o seu ministério, de tudo que o Espírito conduziu, né, inspirando a vida de todos os apóstolos para escreverem. Portanto, eu falo da Bíblia, do que está registrado na Bíblia como a lei, como a vontade de Deus, como aquilo que Deus de fato quer para a nossa vida. Então, o salmista, apesar dele não especificar aqui entre os versículos 7 e 11, especificamente a lei, citar, ele está fazendo uma referência a tudo isso. No caso de Davi, o que ele tinha era principalmente o Pentateuco que a gente tem hoje, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, os mandamentos, os ensinamentos, toda a lei, todas as regras, todo o comportamento. E ele teve sabedoria, isso é uma obra do Espírito também, de compreender de que quando nós andamos e conhecemos e amamos e vivemos a lei do Senhor, nós somos profundamente beneficiados, nós somos profundamente alimentados, nós somos profundamente transformados pela lei do Senhor. Eu não vou escapar aqui de fazer uma propaganda, porque não dá, porque eu estou muito envolvido com isso. Eu sempre quis escrever alguma coisa a respeito dos Salmos, e eu comecei a fazer isso há cerca de um ano e meio atrás. E quando eu fui comentar o Salmo 1, eu peguei e falei, vou voltar nos 10 mandamentos, e vou ler livros, e vou ler literatura, e vou conversar com os meus parafusos aqui, e orar e colocar diante de Deus, para tentar entender como é que cada uma das 10 palavras, né, do decálogo, ou dos 10 mandamentos, como é que eles podem ser tão bons e trazer tanta prosperidade para a vida de um justo. Estou pensando no Salmo 1. E trazer também tanto maravilhamento, espanto, alegria e riqueza, como, por exemplo, cita aqui o salmista no Salmo 19. E eu vou ser sincero com vocês, não é difícil de enxergar. Não terás outros deuses diante de mim, nos mostrando que há somente um Deus, que devemos olhar para Ele e devemos confiar nele. O nosso coração se firma, nós não ficamos tateando no escuro, procurando outros deuses. A gente se coloca diante dele, a gente sabe que a gente nunca vai compreendê-lo na sua totalidade. Isso causa em nós uma humildade muito grande. Quando ele diz, não farás imagem de escultura, é um Deus que não se pode representar por coisas humanas. Então o nosso culto não pode ser um culto baseado em coisinhas, em coisinhas que a gente constrói, em nos prostrarmos diante de uma imagem fria que não tem vida, mas diante de um Deus maravilhoso e que conhece o profundo do nosso coração e ouve os nossos pensamentos, ouve o nosso coração. Honrará teu pai e tua mãe. Não é apenas uma questão de unidade familiar, mas filhos que honram pais e mães, e pais e mães que não aborrecem os seus filhos, como Paulo ensina lá em Gálatas, criam famílias unidas, criam famílias estruturadas, e há um reflexo na sociedade, porque ali é gente boa sendo produzida para produzir coisas boas para a sociedade, e isso vai trazer alegria para todo mundo, e a família vai se unir, eles vão trabalhar, eles vão estudar, eles vão construir coisas juntos, eles vão viver os momentos mais especiais da vida juntos, isso vai trazer alegria, e por aí afora. Não furtarás. Você imagina um ambiente onde você não precise estar cercado de cuidados e tudo mais, porque você sabe que não vai ser roubado. Já apresenta uma economia para a gente, né? Um monte de seguros que a gente tem, seguro de carro, de casa, de tudo que a gente tem, né? Aí você não precisar, porque você não vai perder, porque não vai ser roubado, e você vai poder ter mais tranquilidade. E olha só, a gente pode pegar cada um dos mandamentos e entender como eles são ricos e trazem coisas boas para a nossa vida e para o nosso coração. O salmista entendeu isso. E esse é o segundo momento. O terceiro momento, eu colocaria basicamente os versículos 12 e 13. Por que dizem os versículos? O que dizem os versículos 12 e 13? Eu vou ler de novo, acho que vale a pena. Quem pode
entender os próprios erros. É uma pergunta. Expurga-me dos que me são ocultos. Ele diz, eu não posso... Eu sou tão pecador que eu não consigo nem reconhecer todo o pecado que é em mim. Então, Senhor, limpa de mim até aquilo que eu não sou capaz de ver. Também da soberba guarda o teu servo, né, do olhar altivo, da boca altiva, né, da palavra altiva, para que se não se senhoreie de mim, então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Os versículos 12 e 13 são interessantíssimos, porque o salmista faz uma confissão diante do Senhor. Então vamos lembrar o primeiro momento, um maravilhamento diante da lei de Deus. O segundo momento, da criação de Deus. O segundo momento, um maravilhamento diante da lei de Deus. Um terceiro momento do salmo, confissão. É muito importante porque o salmista, ele é muito honesto, ele é muito objetivo, ele é muito direto, ele é muito transparente quando ele fala dos seus pecados, das suas limitações. Olha, Deus, tem alguns aqui que eu conheço, que eu sei, tem outros que não. Então me limpa até dos que eu não sou capaz de reconhecer. Eu tenho tendência para soberba e me cuida de mim para que eu não me encha de mim mesmo e acabe perdendo a minha sinceridade, sendo tomado, guiado pela minha arrogância, e aí eu vou ficar limpo de grande transgressão. Uma das coisas que eu mais gosto de pensar, e eu sempre ensinei isso, eu já falei isso na vila algumas vezes, eu acho que ensinos têm que se repetir, eles têm que ficar bastante gravados na nossa cabeça, por isso a gente repete, é que quando a gente faz a nossa confissão de pecados, a gente tem que ser específico. É lógico que você não vai num culto na igreja, né? O pastor pede para você orar, você não vai alistar ali diante da igreja toda os seus pecados. Não é prudente, não é sensato, não vai ser edificante, não vai ser bom para ninguém. Mas nos seus momentos devocionais, no seu momento de intimidade, aí você precisa ser claro, ser objetivo. Falar exatamente, dar nome, como a gente costuma dizer na nossa cultura, dar nome aos bois. No caso, dar nome aos pecados, que nem o salmista faz. O salmista ele sabe que não pode fugir desse Deus que criou todas as coisas e que tem uma lei que penetra até o fundo do coração e da alma. Então, ele sabe que precisa fazer isso, ele se sente obrigado a fazer isso, e ele também sabe que é a única coisa que ele pode fazer diante de um Deus que tudo sabe. E assim ele acaba mostrando, além de humildade, uma sabedoria muito grande. Olha, Deus, está aqui o que eu sou. E isso daí é uma coisa muito difícil. Porque a gente engana as pessoas com o jeito que a gente é, mesmo não querendo, e as pessoas se enganam em relação a nós, às vezes até não querendo. Mas quando a gente está frente a frente com Deus, aí não dá. Não dá. Eu lembro que uma vez eu comentei no grupo numa roda de conversa com jovens e adolescentes, que uma coisa interessante que nós seres humanos temos é a capacidade de pensar que nós estamos pensando. Eu não sei se você já observou isso, que você pensa e você tem um pensamento também te conduzindo. Eu acredito até que o nosso pensamento tenha outras camadas, em que a gente está ali lutando entre ideias diferentes e a capacidade até de pensar que a gente está pensando. E é curioso porque Deus enxerga essas camadas mais profundas do nosso pensamento, e mesmo que a gente ore tentando esconder de Deus alguma coisa, é uma tentativa falha e infantil. Porque ele sabe, ele ouve aquela voz, digamos assim, do nosso coração, da nossa mente, que nós não conseguimos ouvir com os nossos defeituosos ouvidos espirituais. Então aquela sujeirinha guardada lá, que às vezes até a gente esqueceu dela, ele sabe, ele conhece, ele vê como se fosse um monturo diante dele, né? Um monte de coisa, ele enxerga a olhos nus, assim, claramente, objetivamente. Então o salmista mostra isso também. O Deus que criou todas essas coisas conhece o profundo do meu coração, por isso eu sou honesto diante dele para dizer quem eu sou. E finalmente, uma coisa que é igualmente importante, então vamos lembrar as três primeiras. O maravilhamento diante da criação, o maravilhamento diante da lei, confissão com detalhamento e finalmente comprometimento. É curioso porque
Eu não sei se vocês gostam de ler, eu sei de muita gente da igreja que gosta bastante de ler. Além de ler, eu leio bastante literatura, eu gosto de literatura brasileira, literatura mundial. Você consegue ler um livro enorme e você aprender muita coisa, você se divertir bastante com ele, e você terminar de lê-lo sem que ele exija de você um posicionamento. Eu li esse ano Crime e Castigo, um livraço grande, literatura importante. Aí tem toda a história, o Dostoiévski também era cristão, tem um fundo bíblico em tudo que ele escreveu, nos muitos livros que ele escreveu. E o cara termina, ele acaba sendo consumido pela culpa de ter matado uma pessoa. E é um livro divertido, onde você entra no drama dele, no drama de diversos outros personagens. Você consegue enxergar um pouco o próprio Dostoiévski na história. Termina e beleza, a gente pode... Eu aprendo coisas. Aprendi coisas com Crime e Castigo, não só para a leitura desse ano, mas um livro que eu já conhecia há muito tempo. Mas ele não exigiu de mim um compromisso. Agora você tem que ser igual o Raskolnikov, você tem que ser igual o Dostoiévski, você tem que ser igual a Sônia, algum personagem do livro. Mas quando a gente lê a Bíblia, a coisa é bem diferente. E você nem precisa ler a Bíblia toda para você sacar que está exigindo um comprometimento da sua parte. A gente lê o Salmo 19, 14 versículos. A Bíblia tem 1189 capítulos, o número de versículos me foge agora. E você lê aqui 14, quanto comprometimento tem aqui? Observe a maneira como as coisas foram feitas e veja, há um Deus a ser adorado. Há um Deus cuja lei você precisa conhecer e seguir. Confesse os seus pecados, seja claro, reconheça. E os que você não for capaz, seja humilde para colocar diante de Deus para que Ele te perdoe. E aí ele termina no versículo 14 se comprometendo. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Termina aqui, eu poderia até dizer uma doxologia, né? Que a doxologia é quando a gente termina um texto adorando a Deus, ou textos até da própria Bíblia, onde há um momento de adoração a Deus. Poderia até ser um quinto momento aqui, né? Eu acho que num próximo momento eu vou dizer que tem 5. E termina com a doxologia. Ele se compromete. Eu vou agradar o Senhor com o que sai da minha boca, com o que todo mundo vê, e também com o que está guardado no meu coração, porque ele faz essa distinção. Não é um agradável apenas aos olhos humanos, que pode ser percebido. É um agradável também do coração, o que eu penso, o que eu sinto, como eu ajo. E é curioso porque quando a gente vai se aprofundando na vida espiritual, e aí eu vou fazer uma comparação. Quando você lê a Bíblia uma vez, você vê algumas coisas, quando você lê 2 vezes, você vê outras coisas, quando você lê 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, 40 vezes, 50 vezes a Bíblia, você começa não apenas a enxergar coisas novas, mas aquilo começa também a falar com você de uma forma diferente, não é? Então, a impressão que eu tenho é que quando a gente também se aprofunda na vida espiritual e no nosso relacionamento com Deus, é como se os nossos olhos, a nossa miopia espiritual fosse diminuindo até quase o zero. Eu não vou falar zero, porque somos pecadores. E aí a gente consegue enxergar melhor as sujeiras da nossa vida. É igual dona de casa, é igual aqui em casa. A gente limpa a casa e termina de limpar a casa. Aí se a gente fez um trabalho aqui, se a Vera vier para dar uma olhada, ela vai enxergar alguma coisa. E o duro é que é o seguinte, a gente não estava vendo, quando ela chega e mostra, ó, tá ali, não tá legal. Você vai ver, não tá mesmo. Não tá mesmo. Quem, domina a língua português, lê bastante, e lê um texto e começa a enxergar erros e ver coisas ali que os outros não veem, pela experiência, pelo aprofundamento e pelo conhecimento. O salmista, diante de toda essa contemplação, de todo esse poder, de toda essa glória de Deus, ele se coloca diante de Deus assim, pedindo para Deus olhar ali o mais detalhadinho
do coração dele, porque ele sabe que no detalhezinho do coração dele pode haver alguma coisa. Ele fala: Deus, cuida da minha vida completa, do que eu falo, como eu ajo, mas cuida também do meu coração, porque eu me enxergo, eu sei que a meditação do meu coração pode ser desagradável ao Senhor. Eu posso deixar os meus pensamentos soltos, irem embora, e de repente eu estou amontoando lixo na minha cabeça e desagradando ao Senhor com os meus pensamentos. Olha que salmo bonito, irmãos, um salmo que tem tanta coisa para ensinar para a gente, e principalmente aí nos levando a esse comprometimento, a essa contemplação de Deus Criador, da sua lei, nos colocando arrependidos diante dele e, como eu disse, exigindo de nós um compromisso muito grande. Que Deus possa abençoar a sua palavra aos nossos corações. Amém? É isso aí. A gente começa a ler a Bíblia, e se deixar, irmãos, eu vou embora. Eu fico com um reloginho aqui, ó, não sei se dá para ver, mas eu fico com um reloginho aqui controlando, senão a gente vai embora e não termina nunca, né? Então vamos lá. Olha só, vamos ver aqui alguns motivos de oração. Não sei se apareceu alguma coisa nova aí. Apareceu. Muito bem, muito obrigado. Ah, legal. Na quinta-feira, muito bem. A irmã Suzy, os irmãos que estão acompanhando aí ao vivo, devem estar vendo os comentários aí. A irmã Suzy, ela colocou que a irmã Nadir vai completar 76 anos na quinta-feira. Já dou aqui os parabéns antecipados, e na quinta-feira aí, acho que vai ser o pastor Marçaf, ele dá uma lembrada aí também de orar pela vida da irmã Nadir. Parabéns, viu? Vamos começar a comemoração aí. Vamos lembrar aqui, ver alguns pedidos de oração que nós temos aqui. Vamos orar pela vida do Rinaldo e da esposa dele. O Rinaldo ficou doente, né? Acabou contraindo aí o vírus aí, mas ele está bem, ele está praticamente assintomático, ele está com alguma coisinha leve, mas tem que ficar na quarentena, ele e a esposa. Ele mandou um áudio aqui, até ouvi o áudio dele, deu saudade, né? Porque a gente sempre bate um papo aí quando está na igreja, no final do culto, né? Não sei se o Rinaldo está acompanhando a gente. Rinaldo, Deus te abençoe, e a sua esposa também. Eu quero agradecer a Deus pela vida do Beto. A gente está sempre orando pela vida do Beto. O Beto, ele é primo da nossa irmã Zenaide, e o Beto tem várias dificuldades de saúde, acamado já há muitos anos. O Beto é crente, já recebeu Jesus no seu coração. A gente vê a presença de Deus na vida dele, a influência do Evangelho. Inclusive, ele acompanha o Pão das Três, não sei se ele está aí hoje, mas ele estava internado, eu acho que eu citei isso na semana passada, e ele voltou para casa. Voltou para casa ontem. Hoje de manhã nós trocamos algumas palavrinhas aí, graças a Deus, ele já tá em casa, bem melhor, e graças a Deus por isso. O Antenor, que é um amigo da família da nossa irmã Vone, né, da nossa irmã Vone Mina, nós estávamos orando por ele. Ele passou por internação, intubação, uma situação bastante difícil, mas hoje já veio aí a notícia de que ele tem reagido positivamente ao tratamento, e isso é motivo de louvor, de muita alegria, e também um indicativo da necessidade de persistir em oração. Nosso irmão Gabriel, que é um jovem homem, né? Um homem jovem, nós sabemos aí, está passando uma fase difícil na vida dele com problemas de saúde. Às vezes ele tem fases em que as dores vêm com bastante força, e ele está vivendo um momento desse, com muitas dores. Vamos orar pela vida dele, mas Deus o tem guardado. Vamos aproveitar e orar pela vida da Edjaci também, pela vida do Tiago, da Eli, do nosso irmão Azanias, orar pela família toda, para que Deus os guarde, para que Deus os abençoe, tá bom? A gente tem alguns pedidos aqui que a gente já vem fazendo, como a irmã Luzenaide, que faria cirurgia. A gente vinha anunciando, mas ela foi mudada, né? Vai acontecer talvez no final dessa semana agora, mudou a data. Nós temos o Edinaldo da Silene, eu não sei exatamente como está, mas a gente deve permanecer orando pela vida dele. O seu Valdir, a gente vem orando pela vida dele. A Ruth
já nos disse que ele conseguiu os exames, então graças a Deus o Senhor tem aberto aí as portas e devagarinho ele está avançando no cuidado no seu tratamento. O Almerindo, né, o pai do Daniel, tem o pai também da nossa irmã Kátia também, que tem bastante avançado em idade, e vamos orar por todos esses motivos aí, esses pedidos de oração. Fora isso, nós temos aí os profissionais da área de saúde, nós temos aí os nossos governantes, a gente tem insistido bastante em orar pela vida deles, e continuar orando também por outros profissionais, por outras pessoas que continuam trabalhando, e o trabalho delas tem cooperado com um certo conforto para nós. Então, eu não sei o nome dele, irmãos. Olha, às vezes a gente é tão cuidadoso com algumas coisas e tão descuidado com outras. Tem um menino que vende pão para a gente aqui na rua, que já há muito tempo. Eu sou praticamente amigo dele, e ontem o que me toquei, a Vera perguntou para mim assim, qual que é o nome dele? Eu falei, não sei, eu não sei, eu nunca perguntei o nome dele. E aí ele deu uma sumida aqui uns dias, eu confesso que eu fiquei preocupado. Não foi só porque eu fiquei sem pãozinho não, mas fiquei pensando que ele podia ter ficado doente. Acabou me fazendo falta também, lógico, o pão. E aí ele voltou, graças a Deus ele viajou para visitar a mãe e voltou, tá tudo tranquilo. E às vezes a gente olha essas pessoas que nos ajudam, o pessoal do correio, apesar de todas as dificuldades do correio, o correio está trabalhando, entregando coisa para a gente. Esses motoboys, esse pessoal de pequenas vans, a gente já consome coisas pela internet já aqui há muito tempo, e agora nessa fase a gente até intensificou, né, essas compras. A gente compra muita coisa pela internet e chega aqui em casa com tranquilidade, eles entregam e estão trabalhando. A polícia está na rua fazendo o seu trabalho, e é muito relevante a gente também lembrar dessas pessoas. Não nos esquecermos da vida desses irmãos também, tá bom? Então vamos orar, irmãos, mais uma vez, por todos esses motivos aí, e colocando tudo diante do Senhor. Pai, eu te agradeço, ó Deus, pela vida de todos esses irmãos, ó Deus, que sabem, ó Deus, que somos família do Senhor, e que tem comunicado as suas bênçãos, tem comunicado as suas necessidades, nos tem feito participantes, ó Pai, de suas vidas, e sabemos que são pessoas salvas, ó Deus, pelo Teu amor, pela Tua graça, e que o Senhor nos deu, ó Pai, como irmãos, e por isso, ó Pai, sabemos do valor que eles têm, ó Deus, para o Teu reino, para a nossa igreja, e o valor que eles têm para as nossas vidas. Por isso oramos, ó Pai, por essas pessoas, ó Deus, sentindo um pouco da sua dor, da sua aflição, das suas dificuldades, e realmente desejosos, ó Pai, que eles possam vencer as barreiras e vencer as dificuldades. Obrigado pela vida do Rinaldo e da esposa dele. Eles estão num momento de isolamento, um pouco doentes, mas graças a Deus, ó Deus, não tem passado por sintomas mais angustiantes, e peço que o Senhor os proteja, os guarde, os abençoe durante esse período. Obrigado pela vida do Antenor, que tem respondido, ó Deus, aos tratamentos, e sabemos que é a mão do Senhor, sabemos que também é a vida dos teus servos orando, ó Pai, dia e noite intercedendo pela vida dele. Obrigado pela vida do Gabriel que tem passado por dificuldades, ó Pai, com dores, ó Pai, lutado bastante pela sua saúde. E oro também pela vida da Edjaci, do Azanias, do Tiago, da Eli, enfim, de toda aquela família, ó Pai, que tem lutado, que tem, ó Deus, sofrido, que tem buscado a Tua presença, que tem, ó Deus, se animado diante do Senhor para vencer as barreiras e as dificuldades, e que o Senhor continue, ó Deus, abençoando a vida de todos eles. Obrigado pela vida do Beto, que também passou uma semana difícil, a semana passada de uma forma muito difícil, hospitalizado, com dificuldades, mas graças a Deus o Senhor também cuidou da vida dele, ouviu as nossas orações, usou a vida dos médicos, restaurou, ó Deus, a saúde do Beto e permitiu, ó Deus, que ele pudesse voltar para casa. Muito obrigado, ó Deus, pela vida dele. Abençoe, ó Deus, a vida da nossa irmã Nadir, da nossa irmã Suzy, do nosso irmão Francisco Pedro, de todos eles, ó Deus, que têm acompanhado os cultos, e essa semana é uma semana especial para eles, porque a nossa irmã Nadir estará completando mais um ano de vida. Continue, ó Pai, também abençoando e guardando a vida desses muitos profissionais, ó Pai,
que continuam trabalhando e cooperando, ó Deus, para o nosso conforto, para a nossa tranquilidade, através do seu trabalho, do seu serviço. Então abençoe a vida dos que vendem pão na rua, daqueles que fazem entregas de mercadorias que são compradas, dos policiais, ó Deus, que estão na rua fazendo a segurança, dos guardas de trânsito, ó Pai, enfim, muitos e inumeráveis, ó Deus, profissionais, cujas atividades, ó Deus, são essenciais, são importantes para a segurança, para o bem-estar, para o desenvolvimento da cidade. Peço que o Senhor continue guardando, ó Deus, protegendo a vida de cada um deles. Muito obrigado, ó Deus, por esse momento de oração. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua presença em nossas vidas. É a nossa oração, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. É isso aí. Vou cantar mais um cântico aqui. Eu falei que, eu não sei se eu disse isso, eu ia matar um pouquinho de saudade. Vou cantar mais um cântico talvez não muito conhecido, e esse está baseado em Apocalipse 4, verso 8. Ele tem também outros trechos aqui de outras passagens bíblicas, provavelmente Romanos 11, 12. Então a gente vai também cantar um hino. E ele, inclusive, ele tem um pouquinho dessa frase um pouco parecida, né? Para quem gosta de música aí, da frase. E eu lembrei dos dois por uma certa semelhança até quase harmônica entre eles aí, tá? Então Apocalipse 4:8, eu acho que essa música é do Vineyard, tá? Santo, Santo, poderoso, que era e que há de vir, Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti.
Apocalipse 4:8 e mais algumas referências bíblicas aí importantes da palavra de Deus, do nosso guia de fé e de prática, que é a Bíblia. Irmãos, que Deus possa nos abençoar, guardando aí os nossos corações. Lembre das atividades que nós temos ainda durante essa semana. Hoje é terça, amanhã é quarta-feira, nós temos aí o nosso culto de oração às 20 horas através do YouTube. Na quinta-feira a gente tem novamente o Pão das Três, na sexta tem o Pão das Três, e aí na sexta tem mais um dia da conferência virtual do MJA. Ontem nós tivemos com o pastor Israel, foi bem legal. Nós temos ainda na sexta, que é dia 31, e no dia 1º de agosto, que é no sábado. É bem legal porque a gente tinha os congressos aí de inverno no mês de julho, nós já fizemos diversas conferências, e muito legal poder manter isso até de forma virtual e com assuntos tão importantes. A Leia vai estar falando sobre a questão da educação, o Anderson sobre a questão da tecnologia, até reforçando alguns conceitos que a gente já viu aí no passado, que a gente trabalhou, portanto é muito importante. E num formato de entrevista bem legal como foi ontem, a gente consegue aprender realmente bastante coisa. Então, fiquem ligados. O MJA tem um canal no YouTube, então se inscreva lá para receber as notificações, compartilhe o link, ative o sininho, todas aquelas coisas que todo mundo já sabe, que todo mundo conhece bem. E fiquem ligados nas atividades da igreja. Quero fazer uma oração, então, entregando o Pão das Três dessa tarde e agradecendo mais uma vez a presença de todos vocês. Pai, muito obrigado, a Deus, por mais um Pão das Três. Obrigado pela vida, pela presença dos irmãos que estiveram conosco nessa tarde. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua graça e obrigado porque o Senhor nos salvou e nos resgatou e nos atraiu até o Seu Filho Jesus Cristo, que nos tem dado, Deus, bênçãos sem fim, nos tem dado salvação, a presença do Espírito e nos tem dado, Deus, uma família que é a chamada Tua Igreja. Muito obrigado, fique conosco, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém.